Por que prender a vida em conceitos e normas? O belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer, tudo afinal são formas e não degraus do ser. Luzes, câmera, ação! Olha só quem tá aqui, olha só quem tá cá, euzinha, Jaqueline Ramires. E hoje, pessoal, nós vamos finalmente terminar este assunto sobre o padrão de beleza. E nós vamos terminar com chave de ouro. Na verdade, não vamos terminar nada, porque esse assunto está sempre em debate e é sempre bom discutir. Mas antes de mais nada, se você está curtindo o meu canal, já chega com chuva de like, se inscreve, compartilha e deixa o seu comentário. E nesse momento de pandemia, a sua colaboração é muito importante. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo os meus dados para que você possa colaborar. Nos 2 vídeos anteriores, eu já venho falando com vocês sobre a beleza. No primeiro vídeo, eu falei para vocês como que a beleza é um conceito bastante relativo, né? Que a beleza ela depende de cada um, que cada um tem o seu próprio conceito de beleza. O que eu acho bonito, fulano de tal pode não achar. A minha cultura pode considerar uma coisa bonita que outra cultura pode considerar feia e assim por diante. Aliás, se você ainda não assistiu ao vídeo em que eu relativizo a beleza, vou deixar aqui nos cards em cima. E no segundo vídeo eu fiz um esboço sobre a estética, tentando compreender como que uma determinada coisa é considerada bela independentemente do lugar, do tempo, da época. Por que isso? E se você também não viu o segundo vídeo em que eu falo da estética e a construção grega da beleza, eu também vou deixar aqui em cima nos cards. Corre lá para assistir. Essas foram as questões que eu levantei nos últimos 2 vídeos. E agora, dessa vez, eu vou falar sobre o padrão de beleza. Então fique ligado e bora pro vídeo! Depois de fazer essa longa introdução, agora eu quero discutir com vocês como que a beleza é algo que pode afetar as nossas vidas como indivíduos. Nós vimos a beleza e a sua relação com a arte, mas dessa vez eu não quero mais falar da arte, eu quero falar como que a beleza tem uma implicação em quem nós somos, em como nós vivemos e como isso influencia o nosso comportamento. Vamos lá? O tema de hoje é o padrão de beleza e nós já vamos começar logo com a etimologia, porque eu quero chamar atenção hoje bastante para essa palavra, padrão. Se nós formos analisar a etimologia da palavra padrão, nós vamos descobrir nada mais nada menos que essa palavra também vem do latim. Padrão vem da palavra patronus, que significa um modelo a ser seguido e que por sua vez vem da palavra pater, pai. O pai como um modelo a ser seguido. Padrão é uma palavra que já guarda em si todo esse sistema patriarcal. Esse significado da palavra padrão como modelo a ser seguido, ele até hoje é bastante vivo na língua portuguesa. O padrão de fato é aquele modelo que se repete. O padrão a gente pode encontrar um padrão na natureza, um padrão de repetição. Por exemplo, quando a gente pensa na sequência de Fibonacci. Ou quando a gente pensa na proporção áurea. E olha que coincidência, a proporção áurea já era bem conhecida dos gregos e foi bastante associada como um modelo que tem tudo a ver com a beleza. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As 2 linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito.
Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. E aqui a gente tem mais um indício da construção da beleza dos gregos. O padrão na natureza, por exemplo, a gente pode encontrar em formas geométricas, fractais, nos caracóis, no floco de neve, no formato do universo, da Via Láctea, etc, etc, etc. O padrão é uma palavra que tem a ver com a repetição, com certa regularidade. Regularidade é uma palavra que tem a ver com regras. E se tem regras, isso também significa que existe uma certa patrulha, um patrulhamento para não fugir desse padrão. O padrão tem uma relação bastante estreita com uma medida estatística chamada de média. Essa palavra média em inglês, ela guarda um indício bem interessante. Average vem de awar, uma palavra árabe, awar, que significa perda, awaria, que deu na nossa língua portuguesa avaria. Isso significa que essa palavra média tem uma relação bastante próxima com a perda. Fazer a média é padronizar as perdas. Os árabes, num tempo passado, foram muito conhecidos por ser povos comerciantes. A média era aquele dinheiro que se perdia, que era jogado fora, quando algum produto era danificado durante o transporte de barco. Então, todo mundo que tinha dinheiro investido naquela viagem perdia de uma maneira igual esse dano, esse prejuízo causado pela viagem. E isso me faz lembrar de duas referências bastante interessantes. Uma é o blog Escreva Lola Escreva, e o outro é um artigo escrito por Davis chamado Construindo a Normalidade. Tanto no blog quanto no artigo, os autores explicam como que a média se transformou no ideal. A média se transformou em algo muito próximo do padrão. E é nesse sentido que eu quero mostrar para vocês como que a beleza e o padrão de beleza afeta a nossa vida. Porque todos nós somos guiados por normas. Normas que nós introjetamos, normas que outras pessoas nos fiscalizam o tempo todo. E a norma da beleza, que tem a ver com o padrão de beleza, é uma das mais cruéis na sociedade contemporânea. Davis mostra no seu artigo que palavras como norma, normal, anormal, média, etc, 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 só passaram a existir em 1840 nas línguas europeias, ou seja, no século XIX. Antes do século XIX, as pessoas não falavam sobre norma, normal, média, padrão. As pessoas falavam sobre ideal e não normal. Ideal é uma palavra do século XVII e era entendido como algo divino, ou seja, impossível de ser alcançado pelos seres humanos. E como era impossível de ser alcançado pelos seres humanos, os seres humanos só poderiam contemplar o ideal. Davis nos explica no seu artigo que a palavra ideal foi substituída pela palavra normal por causa da estatística. A estatística surge num contexto super positivista, um momento da industrialização, um momento da consolidação da ideologia burguesa, um momento em que se valoriza demais a noção de progresso. Davis explica que em 1835, Adolphe Quetelet aplicou o conceito de média ao corpo humano, o corpo do homem médio. E então, o ideal deu lugar ao normal, e agora o normal é uma coisa que é possível de ser atingida pelo homem, porque pressupõe que as pessoas vivam dentro de uma normalidade, dentro de certas normas. E daí já é um passo para a consolidação burguesa da ideia de classe média. E a estatística que traz também a ideia de desvio, de extremidades, desvio padrão, por exemplo. E é muito importante lembrar que todos esses primeiros estatísticos eram pessoas eugenistas. O pai da eugenia, Francis Galton, foi uma das pessoas responsáveis por associar certas características como positivas, como por exemplo o fato de ser alto, a altura. Ser muito alto é uma coisa positiva para Galton. Galton também foi o inventor do QI. De todas as formas, o nascimento da normalidade produziu uma mudança severa no nosso comportamento, pois a sociedade passou a buscar esse padrão de normalidade. Só que a gente não pode esquecer aquilo que o Caetano sempre diz, que de perto ninguém é normal. Essa normalidade é uma invenção eugenista do século XIX.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre o padrão de beleza, como que essa normalidade se associa com a beleza. Padrão de beleza é uma expressão que é usada para falar sobre aquele modelo ideal de beleza. Sabe esse ideal que a gente acabou de discutir, que é substituído pelo normal? É dele que nós estamos falando. E o padrão de beleza, ele não é único e nem é universal. Nos vídeos anteriores nós vimos como que a beleza muda. E o padrão de beleza também muda de acordo com o que é considerado beleza. E embora a palavra normal, média, talvez até mesmo o conceito de padrão, como nós estamos tentando dizer aqui, sejam conceitos muito modernos, esse padrão de beleza ele já existia, só não recebia esse nome. E com o avanço da sociedade cada vez mais globalizada, o mundo tem tendido a encontrar um padrão global de beleza. Esse padrão de beleza global, ele faz frente a um padrão de beleza local, regional. Comparando o padrão de beleza brasileiro, por exemplo, com um padrão de beleza oriental, nós vamos ver que muita coisa é diferente. O padrão de beleza, por exemplo, da mulher coreana, exige que a pele seja clara. Existem inúmeros vídeos de beleza em que as mulheres tentam usar maquiagem para clarear a pele. Existe também uma tendência a gostar da chamada V-line, que é um formato de V do queixo, do maxilar. Também elas tentam ocidentalizar um pouco o nariz. Existem inúmeros vídeos na internet que mostram as coreanas, as orientais em geral, colocando uma massinha para deixar o nariz um pouco mais reto. Também os olhos, elas tendem a ocidentalizar os olhos. A magreza também no padrão de beleza asiático chama bastante atenção. E isso é uma coisa incomum com um padrão de beleza mais ocidental, em que homens e mulheres, para estar dentro dessa norma, desse corpo médio, não pode ser nem muito gordo e nem muito magro. Os padrões de beleza são muito variados ao redor do mundo. Por exemplo, os maçais têm o hábito de se besuntar de sangue de boi, e isso é considerado bonito, deixa a pele bonita para os maçais. Os indígenas brasileiros, em muitas culturas, têm o hábito de usar adornos de pena, bodoques, etc, etc, etc. Mas o que mais chama a atenção no padrão de beleza é que o padrão de beleza também é uma maneira de controlar os nossos gêneros. Existe um padrão de beleza considerado feminino e existe um padrão de beleza considerado masculino. E com certeza as mulheres são muito mais cobradas que os homens para estarem dentro dessa beleza média, dessa beleza normal, dessa beleza que de tão normal chega a ser impossível. O padrão de beleza associado ao gênero diz muito sobre a nossa sociedade cisnormativa. Homens e mulheres são vigiados para não desempenharem uma beleza considerada do gênero oposto. E por ser assim, o padrão de beleza funciona como um regulador do gênero das pessoas. E esse controle sobre a feminilidade e a masculinidade acaba interferindo no padrão. No Brasil de hoje, por exemplo, um homem, para ser considerado bonito, ele tem que ser malhado, ele tem que ser alto, ele tem que usar, na medida do possível, uma certa barba. O padrão de beleza tem tudo a ver com a virilidade para nós. Agora, na cultura asiática, já é permitido um certo grau do que nós chamamos aqui de feminilidade nos corpos masculinos. Os homens asiáticos, a exemplo do K-pop, podem apresentar traços considerados mais femininos para nós. O homem bonito asiático é o homem considerado fofo. E isso mostra como que a regulação do gênero via beleza também é variável de cultura para cultura. Cada cultura encontra sua maneira de vigiar o que é normal, tanto na beleza quanto no gênero, que por incrível que pareça, é o gênero cisgênero. O padrão de beleza nos afeta diretamente em nossas vidas, seja controlando o nosso gênero, seja controlando o nosso próprio bem-estar e como nós nos sentimos, principalmente quando nós não estamos dentro desse padrão, e ainda mais com a globalização do mundo. Os padrões de beleza regionais e locais têm cedido lugar para um único padrão de beleza, que é esse que coincide com o padrão de beleza greco-romano, de pessoas altas, brancas, e que coincide com a beleza do colonizador, da classe dominante e assim por diante. O padrão de beleza cada vez mais se transformou num produto e é vendido pelas mídias, é propagado pelo mundo capitalista. E o padrão de beleza nos afeta diretamente em nossa saúde mental.
E mesmo que a gente conheça todo o funcionamento do padrão de beleza, que ele tem uma origem racista, que ele é capitalista, que ele produz normas e regras que nos controlam, que controlam os nossos gêneros e os nossos corpos, mesmo sabendo de tudo isso, é muito difícil se livrar dele, porque nós vivemos em sociedade, e uma sociedade que valoriza demais a nossa aparência física. Nós precisamos de uma sociedade que precisa abolir esses padrões de belezas que são inatingíveis, que são ideais. Quando a gente fala de beleza, o ideal não pode ser confundido com o normal. E aí, gente, vocês gostaram do meu vídeo? Se vocês gostaram, compartilhe, mostre para os seus amigos, faz essa ideia propagar, manda pra frente. E também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, faça seu comentário. E nesse momento de pandemia, o seu apoio é muito importante. E aí embaixo estão os meus dados, você pode colaborar se você quiser, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijão!